A seguir, IIGD Irajá. Então agora, pessoal, toda a atenção à palavra de Deus. Nós vamos abrir a palavra na carta aos Efésios, na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Acima do versículo 17, tem um título aqui, não tem? A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. É isso? É isso que está na sua Bíblia? Na minha também. Então vamos de novo. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Amém, irmãos? Bem, olha, mesmo que uma pessoa nasça em berço evangélico, como muitos dizem, né? Muitas pessoas dizem, eu nasci em berço evangélico. Eu acho interessante, tem gente que pensa que é neto de Deus. Meus pais são de Jesus e eu já nasci em berço evangélico. Então, né, eu sou da família, eu sou neto de Deus. Só que Deus não tem netos, né? No mundo, irmãos, existem somente 2 grupos de pessoas. Não, pastor, existem infinitas classes sociais. Eu não estou falando de classe social. No mundo existem apenas 2 grupos de pessoas: os salvos e os não salvos. Os salvos e os não salvos. Estamos aqui na terra, estamos no mundo, não estamos? Estamos vivendo aqui. Muito bem. Só que quando uma pessoa aceita Jesus, ela passa a ser cristã. O homem passa a ser cristão. E agora? Bom, irmãos, infelizmente muitas pessoas entram nas igrejas, mas não entram na palavra de Deus. A palavra de Deus precisa encontrar um coração 100% aberto. Jesus não força nada, Ele não invade, Ele não arromba. É impressionante a forma como Deus lida com a sua criação. Ele criou o ser humano. A gente vê a liberdade que Deus dá ao ser humano. Ele manda que escolha, não é? Acho que todos aqui já conhecem. Não é? Tem 2 partes na Bíblia onde Deus fala claramente. Uma Ele falou com Moisés, outra Ele falou com Jeremias. E disse, diga ao povo, escolhei o caminho que quereis seguir. O caminho da vida ou o caminho da morte? Quem conhece essa parte? A maioria, né? Então, Deus estendeu 2 caminhos. Mas as pessoas não sabem. Por isso, irmãos, Deus manda pregar o evangelho. Jesus mandou pregar. As pessoas precisam ficar cientes de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o ser humano, para tirá-lo da cegueira espiritual. Satanás está dominando o planeta, dominando a humanidade de uma forma assim absurda. O ser humano está perdido. Só que são 2 grupos no mundo. Aqui, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós fazemos parte de um grupo, os salvos. E nós temos de agradecer a Deus e honrar a nossa salvação. Temos que fazer a diferença, irmãos. Você vê, só o título já fala, só o título você já... A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Eu não sei o que está acontecendo com o povo cristão, irmãos. As pessoas entram para as igrejas, mas os frutos da verdadeira conversão estão escassos. Estamos aqui, irmãos, para ouvir o que o Espírito de Deus tem a nos dizer. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela aceita praticar a palavra de Deus. Ela aceita obedecer a palavra de Deus. Só que não é uma coisa técnica. Não adianta achar que entrou para uma igreja, eu agora, não é? Eu vou robotizadamente fazer tudo o que a Bíblia mandar. Não é, pessoal. Jesus não chama para fabricar robôs. Ele chama para dar um novo nascimento e dizer, olha, abre o teu coração, porque eu vou entrar e eu vou lavar você. Eu vou te limpar. Eu vou te dar uma nova forma. Eu vou te dar uma nova direção. Eu vou te tomar pela mão e vou te conduzir em novos caminhos. Quando a pessoa não tem Jesus, irmãos, normalmente ela segue os seus conceitos, seus pensamentos, suas vontades. E muitos, infelizmente, já seguem o curso do mundo mesmo.
tudo que está na moda, tudo que todo mundo fala, né? Os vícios de linguagem, né? Que todo mundo tem na sua boca, né? Houve uma época tenebrosa, irmãos, que a gente escutava isso dentro da igreja. É ruim, hein? Quantas vezes eu parei pessoas e disse: irmãos, isso é palavra para estar na sua boca. Isso é palavra para estar na sua boca. E alguns ficavam chateados. Irmãos, por que as pessoas entram para as igrejas, mas não entram e adentram na presença de Deus para aprender dele? Esquece que você sabe do mundo, meu irmão. Guarda o que é bom. Guarda o que é produtivo. Guarda o que é edificante. Você entra na presença de Deus com determinada profissão, ela é lícita, honrada. Deus não manda ninguém mudar de profissão. Manda literalmente, ele diz que devemos nascer de novo. Para um novo estilo de vida, para uma nova forma de vida. Eu não sei o que está acontecendo, algumas pessoas, sabe, fulano se converteu, fulano agora é estranho, é esquisito, totalmente diferente, mas queria o quê? Fulano não faz isso, não faz mais isso, não faz mais isso, não vai aqui, não faz aqui, não vai acolá, né? Que fulano não faz isso, que fulano quer saber de carnaval, que fulano não quer saber não sei o quê, que o fulano agora... Peraí, meu. A santidade cristã, eu estou só lendo, eu estou só aqui observando o título, o título está na sua Bíblia, não é? Então vamos de novo. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Meu irmão, sem Jesus ninguém é santo, meu irmão, tá certo? Sem Jesus, o pecador anda por todos os lugares, faz o que ele quer, faz o que tem vontade, vive do jeito que quer, do jeito que tem vontade. Enquanto não esbarrar num tropeço em que ele se arrebente, vai vivendo. Vai bebendo, vai brincando, vai soltando palavras torpes, vai fazendo o que quer. Mas quando encontra Jesus, irmãos, acabou. Olha, eu não permito que ninguém se batize sem participar de um estudo, uma palestra sobre o batismo. Porque a pessoa tem de saber que a partir do momento que descer aquelas águas, a sua velha criatura, o seu velho homem, a sua velha criatura, os seus pecados, as suas sujeiras, o seu modo errado de vida, vai ficar sepultado lá embaixo também. E eu não consigo entender que hoje muitos cristãos saem das águas de um batismo e muitas continuam com as mesmas práticas, com as mesmas vontades, com os mesmos pecados e com as mesmas linguagens, a mesma linguagem, enfim. Costumes. Costumes está aqui. A santidade cristã é oposta aos costumes. Por isso que quando uma pessoa se converte, você vê a aparência dela, mas você não a conhece mais como a conhecia, porque agora ela é uma nova criatura. Ela anda em novos caminhos. Ela não anda mais pelo caminho da sujeira. Ela não anda pelo caminho do ódio. Ela não anda pelo caminho da vaidade. Ela vai andar pelo caminho da santidade. E vocês são esquisitos. Vocês falam diferente. Claro, irmãos, nós não temos uma linguagem suja e não temos uma linguagem de derrota. Por que não temos uma linguagem de derrotados? Porque somos filhos do Deus Altíssimo. Somos filhos do Deus Altíssimo. Vamos iniciar o versículo 17? Quem lê comigo? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Pronto. Qual é o sentido? Direção, curso. Qual é o curso do mundo? A vaidade, o orgulho. O mundo aplaude quem é, quem pode, quem tem. O que? Materialismo. Quais são os valores do mundo, meu? Vê se uma pessoa
em santidade o mundo dá valor? Solta a língua, meu irmão. Você não faz isso, você não faz isso, você não faz isso, você não faz isso. Por quê? Porque o mundo faz. Aí Deus vai lá, pega aquele, tira dali e diz: você é meu, vem. Não, pastor, eu fiz a minha escolha. Vós não me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Meu irmão, se sinta privilegiado que Deus escolheu você. Desperta, igreja. A pessoa tem a escolha de aceitar quando o evangelho lhe é pregado. Mas a escolha foi dele, não é nossa. E aí? Deus não obriga ninguém a nada, irmãos. As pessoas podem entrar nas igrejas e lá fora continuar da mesma forma que viviam. Qual é o problema? O único problema, a grande realidade, é que estão deixando as infinitas misericórdias de Deus. Eu não vou entrar no livro de Jonas, na Bíblia agora, não vamos lá. Mas eu vou citar o Jonas. Deus chamou Jonas e mandou Jonas para Nínive. Quando você estuda um pouquinho sobre Nínive, que era a capital da Assíria, uma confederação de países que, coligados, invadiam determinados territórios e não sobrava nada. Era ódio e sangue derramado e ganância, e tomavam tudo. E matavam pessoas e penduravam, expostas ao sol para que morressem, desesperadas, agonizando e horrendas, em dores horrendas, para todo mundo saber, o mundo inteiro sabia, ó, cuidado com os trogloditas de Nínive, porque se errar ou se tiver qualquer coisa, ou se o rei se desagradar, e morriam infeccionados e daquela forma. E Deus disse: Jonas, vai lá, vai pregar. O Jonas pega um navio e vai para Tarsis. Ele vai para uma cidade turística maravilhosa. Todo mundo conhece a história. Ele desce, 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 e por fim o mar revolta e todo mundo... Qual é o problema? Qual é o problema? O problema está com esse sujeito aí, esse dormente aí. Me joga lá no mar e o mar se acalma. Estou só resumindo. O Jonas é tragado por um peixe e fica dentro do peixe 3 dias. E dentro do peixe ele acorda. Ele acorda. Só dentro do peixe ele acordou. E ele falou uma coisa que todo cristão precisa atentar. Ele diz, ele reflete na vida dele, e ele diz assim, os que você vai anotar e vai ler em casa. Está lá no livro de Jonas. Quando ele faz a oração dentro do peixe, ele diz assim: os que se dão à vaidade, os que observam as vaidades do mundo, deixam a sua própria misericórdia. Ou seja, o cristão que se ilude. Abre lá para esse versículo. Marca essa página aí, por favor. Não queria sair daqui, mas vamos lá. Vamos lá, igreja. Jonas capítulo 2, versículo 8. Quem lê comigo, irmãos? Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria... Fica atento a esse versículo. Fica atento a esse versículo. A coisa mais difícil para uma pessoa convertida é admitir que é vaidosa. Agora vamos pôr os olhos lá no mundo um pouquinho, nas coisas que já se passaram. Quantos casos vocês já ouviram nos noticiários de pessoas que assassinaram uma família inteira e se suicidaram por questões financeiras porque estavam todos endividados? Quem já ouviu esse tipo de noticiário? De notícia? Quem já ouviu? Pronto. A pessoa entra num ciclo de endividamento. Os maiores problemas dos cristãos que eles arranjam, em que eles se metem, eu não estou falando de acontecimentos, estou falando em que eles se metem. Dos maiores, as dívidas.
É a coisa mais difícil você não encontrar um cristão endividado. Costumes dos gentios. Porque a santidade cristã é oposta. Aí você vem e prega isso, chamam você de fanáticos. Nos chamam de fanáticos. Isso é fanatismo. Porque vocês. Os discípulos estavam em grupo. Os judeus chegaram para eles, os fariseus que queriam arrebentar com eles mesmos. O vosso mestre paga os impostos? O primeiro a responder foi o Pedro, né? Já estudamos isso algumas vezes. Paga, sim, paga. Depois o Pedro vai entrando e Jesus se adianta. Jesus já viu tudo. Jesus já viu tudo. Ele disse: Simão, de quem cobram as dracmas? Dos da casa ou dos de fora? Ou seja, o povo em Jerusalém não pagava impostos, ou não deveria pagar, até que chegou um certo imperador e obrigou a pagar. É quando Jesus diz para o Pedro: vai lá no mar, lança o teu anzol, e o primeiro peixe que pescares, abre a boca, ele tem um estáter na boca, ele tem uma moeda lá, vai lá, paga o imposto, paga por ti e por mim. Ou seja, você veio falar comigo, então vamos lá, você está perto de mim, eu pago o meu, eu pago o teu. Meu irmão, quem anda com Jesus não fica apavorado. Jesus supre, mas não se mete em dívidas. Os costumes dos gentios são opostos à santidade cristã. Faz parte da santidade viver sem dívidas. Por quê, pastora? Porque faz parte? Porque santo é separado. Então os costumes dos gentios já não servem para quem foi separado. Deus separou Jonas para pregar. Você foi separado para refletir a luz de Cristo de alguma forma, mas não para ser igual ao mundo. Mas é que o olho passa na vitrine e vê na TV e vê na internet e está lá o celular de quase R$2.000 e aí compra a prestação, mas já tem 5 coisas a prestação, já tem 5 créditos, o cartão já está quase estourado ou já estourou há muito tempo e está lá. Por quê? Porque eu tenho vontade. Quem quer fazer renúncias? Imagina o Jonas, eu vou para Nínive, aqueles sanguinários, trogloditas, que derramam o sangue de todo mundo. Mas foi Deus que mandou ele para Nínive. Quem mandou foi Deus. Queria entender como é que o cristão chama Deus de pai e não obedece ao pai. O cristão chama Deus de pai, e com as desculpas esfarrapadas que o mundo joga, diz: não tem nada demais. Pessoas de cabeça quente dentro da igreja, pessoas, depois você vai dar um atendimento a um casal, o casal pede atendimento que está às turras. A maioria, problemas financeiros. Por quê? Porque se metem em dívidas. Porque eu quero. Não é momento de trocar o carro, porque virou o ano e mudou uma lanterna. Não é porque mudou uma lanterna, é porque a turma no local de trabalho vai ver que não acompanhou o nível. E aí fica com vergonha. Tem vergonha de estacionar o carro ou no prédio onde mora, porque o carro é inferior ao carro dos outros. Todo mundo já tem o carro do ano e ele não tem. O dele tem 5 anos e ele está apavorado, está nervoso, porque não trocou o carro. Mas as facilidades estão aí. Pague em 50 prestações. Só que já tem mais 5 coisas a prestação. E depois enchem a boca para dizer que não é vaidade. Não é vaidade. Não é vaidade. Deus conhece a minha necessidade. É meu nível, é meu local de trabalho, é meu nível, é o meu estado, onde eu moro. Para, meu irmão.
É porque Deus não te mandou para Nínive, senão você já estava dentro do peixe há muito tempo. Você pode ler de novo o versículo 8? Vamos lá. Os que observam as vaidades vãs. Irmão, põe a tua mão onde você alcança. Jesus vai voltar, meu irmão. Ah, não tem problema não. Se Jesus voltar, simplesmente eu desapareci, qual é o problema? E aí, não tem problema. Irmãos, será que um cristão em desobediência a Deus vai entrar no céu? Vou fazer a pergunta de novo. Será que um cristão em desobediência a Deus vai entrar no céu? O Adão pecou pela desobediência. Deus disse a Adão, de tudo você pode comer. Dessa árvore, uma única, dessa aqui, não coma. Você não come, porque no dia que você comer, você morre. Adão comeu e continua vivo. Está cheio de gente achando que está viva, meu irmão. Mas espiritualmente está morta. Se o cristão refletir, se o cristão crescer. Ah, mas são necessidades. Necessidades são levadas a Deus. Ele não é irresponsável, Ele é Pai. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.